Obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite de estar aqui. É efetivamente um privilégio poder ouvir colegas e ouvir novas contribuições a respeito desse tema tão importante e tão difícil que é o futuro. E a minha leitura vai passar por 6 passos e eu vou tentar pontuar bastante esses passos. E começo com uma recordação de um filme do genial poeta do cinema japonês Akira Kurosawa, de 1975, chamado Dersu Uzala. Dersu Uzala é um filme baseado no relato de um explorador russo, Vladimir Arseniev, e que encontrou esse caçador nas savanas da Sibéria, onde ele não poderia sobreviver sem o auxílio de um guia seguro e que o ensinasse a lidar com as difíceis intempéries da Sibéria. E Dersu Uzala era um Nanai, um povo que antigamente se conhecia como Gold, o acompanha durante a sua expedição exploratória para, enfim, garantir, ensinar, conduzir esse explorador em um espaço extremamente inóspito. E ele, evidentemente, como um nômade siberiano, sabia ler os sinais do tempo, das nuvens, do vento. Obrigado. Ajustar o chip, né? Do vento, do chão, da vegetação seca da estepe, da presença de água, do cheiro. E era um leitor de sinais, de indícios. E a partir dessa leitura dos indícios, um hábil construtor dos cenários que aqueles indícios estariam mostrando. Então, daqui a pouco vem uma tempestade, daqui a pouco vem uma nevasca, o tigre está passando aqui por perto, estamos em risco. E a sobrevivência, efetivamente, do explorador russo foi garantida por ele, Dersu Uzala, um mestre na leitura dos sinais e, portanto, um mestre na leitura do presente. O filme é uma melancólica narrativa a respeito da perda dos saberes primordiais que nos vinculam com o presente, com o momento, o agora, o aqui e o agora. E tem um final ainda mais trágico, porque Dersu Uzala perde a acuidade visual com a idade, deixa de enxergar, percebe isso duramente quando tenta abater um animal que o estava ameaçando, e é levado pelo explorador russo para morar na cidade. E na cidade ele perde todo o seu entorno e sai para colher lenha no jardim do vizinho, e sai, então realmente acaba sendo uma tragédia a sua transferência para a cidade. Com este
essa história de Dersu Uzala, nós tocamos aí em alguns problemas estruturais do humano. E esses problemas foram simplificados e diagnosticados por um pensador tcheco-brasileiro chamado Wilhelm Flusser, numa conferência que ele deu na Alemanha nos anos 80 sobre reflexões nômades, onde ele aponta que o humano é o resultado de 3 grandes catástrofes. A primeira catástrofe foi a queda das árvores. Então, o primata, progressivamente, ao longo de muitas centenas de milhares de anos, vai descendo das árvores. Numa época em que progressivamente também este habitat florestal vai diminuindo, né, através da seca, das modificações climáticas, e é obrigado a se apropriar do chão. E era um bicho, nós éramos um bicho que não tínhamos sequer pés adequados para o chão. Precisamos mudar os nossos pés de garras para plantas. Então essa foi a primeira grande catástrofe. O chão, esse difícil espaço no qual teríamos que sobreviver, era o lugar mais temido por nós que vivíamos nas árvores. Das grandes ameaças, dos grandes felinos até os pequenos e venenosos insetos, que, aliás, são os donos do nosso planeta. Todos nós sabemos hoje que a biomassa dos insetos é 4 vezes maior do que a biomassa de todos os vertebrados. Então, eles são os donos do nosso planeta. E nós aprendemos aí com eles duras lições: sobreviver no chão. É claro que os insetos também conseguem subir, não é? Mas o seu habitat principalmente é no chão. Formigas, cupins. Então essa primeira grande catástrofe se chamou hominização. E com ela aprendemos a andar. Nos tornamos nômades para fugir das ameaças da vida parada ou da vida com um movimento dentro de um espaço restrito, de copas de árvores, e também para buscar alimento em outras regiões menos hostis, menos inóspitas. Muitos milhões de anos formaram a nossa cabeça nômade. Talvez hoje, a gente possa dizer que foram 10 milhões de anos para a hominização, uma vez que a datação do homem, nossa data, nosso início, nossa inauguração, talvez tenha se dado entre 2 milhões atrás e 3 milhões atrás. Cada dia vai se espichando um pouco. Já estão chegando nos 3 milhões. Então, o humano só há 3 milhões. E desses 3 milhões de anos, até 10 mil anos atrás, nós éramos nômades. Esta paisagem na qual vivemos foi ela que nos ensinou o que é o futuro. Nós partíamos em direção ao quê? Em direção ao futuro. Nós caminhávamos como nômades em direção ao futuro, onde é menos frio, onde tem mais caça,
onde não estamos ameaçados. Então, havia já um pensamento prospectivo no caminhar, que possivelmente fosse muito embrionário nos animais que viviam nas copas das árvores. Este longo período de nômades nos ensinou também a pensar no próximo passo e também a um tipo de sociabilização com o entorno. Então foi o período onde domesticamos os primeiros animais que nos acompanhavam nos caminhos erráticos da vida. Não é? Até que 10 mil anos atrás, só 10 mil anos atrás, que vejo que na escala começaram a acontecer os primeiros assentamentos. Então, o nômade se assenta e começa a cultivar plantas que atraíssem animais para se alimentar com aquelas plantas. E com isto, ele se assenta e começa a possuir. As palavras nos contam segredos incríveis. A palavra sentar, assentar, que em latim é sedere, significa sentar e significa também acalmar. Mas o latim vem de uma outra língua, um outro grupo linguístico mais antigo, do qual vieram as línguas do grego, as eslavas, as germânicas e muitas línguas, o iraniano, etc., etc., que era o indo-europeu, e que tinha uma palavra que foi reconstruída, que era sed. E sed já significava sentar. Sentar e acalmar. Sed dá, em grego, cátedra, que é cadeira. E dá, em latim, a cadeira, que dá em italiano sedia, em espanhol silla. E o nosso português cadeira, que tem o seu parente no catalão, que é cadira, vem do grego, de cátedra. Nosso cadeira vem do grego. Agora, esta palavra, esta raiz sed do indo-europeu, juntando com um prefixo, com o prefixo po, no indo-europeu, que significava dono, senhor, dá a palavra possedere, que é possuir. Portanto, a posse começa com o assentamento. Em alemão, essa hipótese é comprovada também, porque estar sentado é sitzen e possuir é besitzen. Então, o alemão também como uma das línguas modernas provenientes do indo-europeu. Começa aí a segunda grande catástrofe do humano, o assentamento. O assentamento possibilita a posse. O possuir, a posse e a acumulação. Como alternativas para o caminhar e garantir o futuro. Então, garantimos o nosso futuro acumulando aqui no nosso território. E é evidente que, como ainda há hoje em dia tribos nômades e seminômades, então quem está assentado acaba sendo muito mais vulnerável a ataques. E, portanto, há necessidade de se proteger e proteger a posse. Bom, a terceira grande catástrofe começa agora.
está iniciando. A segunda grande catástrofe se chama civilização. Civilização, então, hominização, civilização. E a terceira grande catástrofe é a catástrofe sem nome. É o inominável. Todo mundo sabe que o inominável é o demônio, não é? Aquilo que a gente não ousa dizer o nome. Ela começa agora em que a época em que o lugar protegido contra as intempéries, ou seja, a nossa cidade, a nossa casa, o nosso bairro, o condomínio, uma moda tão em voga no Brasil, não é? Se tornam completamente perfurados por onde entra o furacão da mídia. Portanto, nós estamos assentados, mas as intempéries nos atingem de novo como atingiam os nômades. E, portanto, começamos, já não moramos mais. Eu me lembro do meu velho professor de comunicação na Alemanha, quando perguntei por um colega, professor da faculdade, onde mora o colega tal, e o meu velho professor disse, os professores modernos não moram mais. Eles estão no mundo, percorrendo. Então, não tem mais um endereço fixo. Onde está? Endereço já não significa mais nada. Cada um tem um e-mail, ou cada um tem o celular, onde são encontrados. Onde, se a gente quiser fugir deles, a gente vai para a casa deles. Provavelmente. Este furacão da informação tem uma tradução mais precisa na comunicação contemporânea, que é a forma mais pregnante da informação hoje é a forma imagética. E, portanto, é a imagem. Então, nós estamos, onde estivermos, estamos perfurados, o nosso espaço, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa casa, até no banheiro, estamos permeáveis às imagens. Não é? Que hoje a mídia investiu e investe, continua investindo todas as fichas na imagem. Passo para o segundo ponto. Como é que... Preciso correr? Não preciso correr. Os cenários entre a previsão, o desejo e o controle. Vejam que para os povos nômades, como era Dersu Uzala, o cenário onde eles estavam era a possibilidade de previsão. Então, a grande cena desse filme foi os dois na savana e começa um vento de uma direção específica e Dersu Uzala e o russo já estava esgotadíssimo pela caminhada, já estava entregue, não é? Ao frio da noite, e Dersu Uzala o impele a vamos colher esses matinhos, não é? Matinhos aqui, rápido, e conseguem reunir, arrancar matos, capim seco e construir um buraco com cobertura do capim, porque a nevasca que chegou trouxe uma temperatura de 60 graus negativos. E com isso salvou. Então, salvou a vida do explorador russo. O cenário, portanto, que se desenhava a partir da leitura do vento, era um cenário de previsão. Existe um segundo tipo de cenário, que é o cenário como desejo.
que o Christian tocou com muita propriedade. Tá? Então, quando não temos quando passamos para o habitat protegido da casa e da cidade, nós passamos a não ter mais que ler os cenários, porque se chover ou se fizer nevasca, nós estamos lá dentro de casa. Não é? Então nós passamos a desenvolver o cenário do desejo. Existe um terceiro tipo de cenário, que é o cenário como controle. Portanto, cenário é desenho de futuro. Não é? Desenho de futuro, como controle. Este cenário, esse terceiro tipo de cenário, tem uma longa história ocidental, que começa desde sempre. Mas tem registros, por exemplo, em Santo Agostinho, não é? Nas suas confissões, que ensinava o controle, como devemos nos controlar. Depois, São Benedito, com Ora e Labora. Depois, São Bernardo de Claraval. E depois Lutero, e depois Calvino, e depois Inácio de Loyola. Mas não fica só no universo das religiões, também vai para o universo da defesa. Então, o treinamento do exército, a disciplina do próprio corpo, ensinar a disciplina, não é? Até as dietas contemporâneas. São cenários de futuro, maneira de lidar com o futuro. Sobre esse assunto, a gente poderia falar uma enormidade, a vida inteira quase. Não é? A tentativa de controle, as codificações, por exemplo, dos duelos medievais. O que pode, o que não pode, num duelo, onde alguém vai sair morto. Então, regras para os duelos. Não é? As regras da produção industrial, a partir do Fordismo, não é? Que ensinam o controle, o que é o controle da produção. Terceiro ponto. O sonho como primeira raiz da cultura humana. Um pensador tcheco, Ivan Bistrina, organizou nos anos 80 todo um pensamento e toda uma teoria para definir o que é, afinal, cultura. É um tema e um conceito tão importante para nós hoje. Não é? O que é, afinal, cultura e como nasce a cultura? E dentro da sua teoria, toda muito ordenada, logicamente, faz parte do estatuto científico, não é? Ele ousa afirmar que a primeira raiz da cultura humana é o sonho. É o sonho que inspira o homem a criar uma realidade paralela a esta realidade sociobiológica ou biosocial. E é uma realidade imaginária. São 4 raízes que ele nomeia, né? Eu só vou falar do sonho, mas as outras são o jogo, a terceira são os estados alterados de consciência e a quarta são as variantes psicopatológicas ou as loucuras. Então, todos nós, de alguma forma, vivemos da cultura na cultura, pagamos tributo a essas 4 raízes. Não é à toa que às vezes nos chamam de louco, de bêbado, não é? De jogador inveterado ou de sonhador. Não é? A cultura é a instância por excelência que lida com o futuro. Nessa definição de Bistrina. É ela que lida com o futuro. Porque é ela que foi criada a partir da nossa imaginação e que criou a nossa imaginação, a nossa capacidade de imaginação. Bistrina chama a cultura de segunda realidade, paralelamente com Edgar Morin, que a chama de segunda natureza. Os sonhos são cenários. Aqui amarramos
de novo, a questão dos cenários. Quarto tópico, a invenção do futuro como eternidade e permanência. Isto nasce na segunda catástrofe do homem. Na segunda catástrofe, que quando nos assentamos, surge a escrita, que era um desenvolvimento do registro imagético. Então, toda a escrita é um desenvolvimento do registro de imagens. Por isso que escrita também é imagem. Não é? Então, a escrita, tal qual a imagem, são eternas. São registros que ficam permanentes. Enquanto que os cenários na nossa imaginação são móveis, os registros exógenos, externos das imagens, são imóveis e têm a pretensão de permanentes, de serem para sempre. Tanto que Chauvet está lá há 40 mil anos. Lascaux está lá há 20 mil anos. Então, esta ideia de permanência, e que está associada com eternidade, é alguma coisa que começa a contaminar a nossa concepção de futuro. Porque a concepção de futuro da imaginação, pela nossa imaginação, é uma concepção móvel. Ela muda de acordo com o humor e de acordo com o mundo. Né? Agora não dá mais para fazer isso, então vou fazer aquilo outro. Né? Agora não dá mais para comprar 3 livros, então vou comprar um livro. Né? Então, vejam, já o que está na imagem nos contamina de imobilidade, de fixidez e de permanência. Essa é uma das definições de imagem. É claro que não são as imagens que circulam dentro da nossa mente, mas são as imagens exógenas, o mundo das imagens exógenas. Quinto tópico. Ao privilegiar o permanente, o cenário imóvel e a eternidade, nós nos esquecemos do agora. Então, o quinto tópico é o presente negligenciado. Presente é presença. E presença é habitar o tempo e o espaço aqui e agora. O que nos permite ver o mundo e ser parte dele, ler seus indícios e os meus indícios, indícios do próprio corpo, os meus próprios sinais, sentir e sentir-se. Percepção e propriocepção. Nossa maior dificuldade, hoje em dia, dificuldade cultural, foi apontada por um grande amigo do SESC, que esteve aqui inúmeros anos antes de morrer, chamado Dietmar Kamper, um sociólogo do corpo e da imagem, que dava aula na Universidade Livre de Berlim. E vou contar um pequeno episódio, porque as imagens contam mais do que a síntese. Ele foi convidado para dar uma palestra para um importante grupo publicitário da Alemanha, uma agência publicitária. Disseram, pode falar sobre o que você quiser, qualquer coisa. Nós pagamos 10 mil euros pela palestra. E você está convidado para dar 2 palestras. 20 mil euros não é uma quantia desprezível para um professor. Não é? Deu a primeira palestra, e na primeira palestra ele disse, a maior dificuldade do homem hoje é estar no presente. E dissertou 1 hora sobre esse assunto.
Terminou a palestra, a segunda palestra estava marcada para a semana seguinte. No dia seguinte, a agência liga para ele, cancela a segunda palestra e não paga. E daí, a 2 meses, lança uma campanha internacional com o slogan The Power, era uma campanha internacional de cigarro, The Power of Now. Bom, como chega Camper a essa conclusão? Chega a esta conclusão estudando durante 10 anos qual o destino do nosso corpo. O que é o nosso corpo hoje? E, ao final dos 10 anos, chega à conclusão de que estamos transformando os nossos corpos em imagens de corpos. Ou seja, as imagens, o mundo das imagens, tal qual eu as descrevi agora como imutáveis, permanentes, eternidade, sonho de eternidade, está contaminando o nosso corpo. E por isto, nós não conseguimos estar aqui e agora. Nós fugimos para o futuro. E como no futuro o tempo vai ser cruel, então a gente põe botox, faz plástica, vai para a academia e cria um corpo que seja o mais próximo possível do corpo permanente. Do corpo que agora é assim, mas que deve, daqui a 10 anos, continuar sendo assim. O que é o presente, com o qual temos tanta dificuldade? E por que temos tanta dificuldade com o presente? O presente é o tempo do sobressalto, do susto, da crise, do sofrimento, da dor. Nunca a dor é amanhã. A gente nunca fala assim, minha cabeça vai doer amanhã. A gente fala, minha cabeça está doendo agora. Não é? Fulano morreu. Ele não morreu amanhã. Ele morreu agora. Não é? Então, o agora é o tempo do conflito, da crise, da dor, do sofrimento, do embate. E também é o tempo da alegria, da vibração, é o tempo do corpo, de estar habitando o próprio corpo. Quinto, sexto e último, o futuro como refúgio. A vida como promessa futura. Possuir e acumular. O quê? Na terceira grande catástrofe. Não faz mais sentido acumular casas, já que a gente não mora mais em lugar nenhum. Bens, livros. Não é? Nós que somos professores, temos uma fortuna investida em livros, e quando a gente morrer, eles vão ser vendidos para papel, para reciclagem. Não é? Meu professor tcheco fez uma doação da sua biblioteca inteira aqui para o nosso centro de pesquisas. Deixou o testamento e tal. Quando ele morreu, a viúva não nos avisou e vendeu para reciclagem a biblioteca de 10 mil livros. Não é? E será problema para os nossos filhos. O que fazer agora com esses livros? As bibliotecas também não aceitam mais. Não? Se a gente vai doar para a biblioteca do Instituto Goethe não tem espaço. A biblioteca da PUC ainda aceitava, agora não aceita mais. Não é? Então, vejam, o que a gente pode acumular hoje? O que estamos acumulando é visibilidade. Tantos seguidores no YouTube, tantos likes no Facebook, estamos acumulando visibilidade. E esta visibilidade é também vítima do pensamento do crescimento. Ela tem que ser cada vez maior. Eu tenho uma filha de 10 anos,
cujo sonho é se tornar youtuber, e já se inscreveu no Instagram e tem 60 seguidores. E o sonho é que ela vai ficar rica quando ela tiver 1 milhão de seguidores. E o que ela coloca no YouTube, no Instagram, só a foto do rostinho. Assim, assado, virado, né, desvirado, sorrindo, com biquinho, com não sei o quê. Né? Então, vejam, Benjamin tinha absoluta razão quando ele criou a ferramenta de compreensão do valor de exposição. O grande valor hoje é o valor de exposição. Por quê? Porque não é um valor presente. É um valor aparente que tem a ilusão de permanência e de eternidade. Porque é imagem. As tecnologias da comunicação hoje são o quê? São tecnologias de repetição. Então, todas as fichas são investidas nas tecnologias de repetição. E o grande sucesso financeiro do mundo são as empresas de tecnologias de repetição. Porque elas aumentam o valor de exposição. Portanto, o futuro se transformou em um lugar de repetição de imagens. Imagens de eternidade, imagens diferentes do presente, vazias de conflito, não tem conflito nenhum nas imagens que a gente está acumulando, pensa estar acumulando para o futuro, embora essa tecnologia seja absolutamente perecível. Não é? Absolutamente perecível. Então, Orkut já morreu. Daqui a pouco o Facebook vai morrer. Não é? E vem uma outra no seu lugar. Imagens de eternidade. O futuro é o lugar de imagens. Imagens de eternidade. Imagens vazias de conflito. E imagens vazias de sentido. Isso é o pior. Porque investimos todas as fichas, fugimos do presente, lá para o futuro, e chegamos lá, e aquilo não tem sentido de vida. E o que é pior é que este futuro ainda contamina o resto de presente que nós conseguimos preservar. Contamina com ideias de imobilidade, de permanência, de eternidade. Contaminando o presente, ele contamina os nossos corpos, que são a maior dádiva que a vida nos deu. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.